analisar, beleza? Então, vamos ao exercício. Normalmente, exercícios do Enem, né, eles são extensos, eles acompanham texto, figura, gráfico, né? Aí, além do mais, vem também as alternativas. Muitas vezes, a gente precisa, né, algumas vezes acontece da gente resolver, né, ler o exercício, conseguir resolver, chegar numa alternativa, e em alguns casos, a gente lê o exercício e usa as alternativas, né, para testar, né? Então, a gente vai descartando a alternativa, né, vai aplicando uma a uma e descarta até chegar na alternativa correta, tá? Então, para matemática, acontece esses casos. Por exemplo, nas questões de linguagens, de humanas, tem muito exercício que é por eliminação, né? Que a gente vai lendo a alternativa e vai descartando também. E na matemática acontece isso. Então, essa questão eu peguei na prova do Enem de 2018, a prova cinza, então tem a questão 173, tá? Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então, né, o que ele fala aqui, né? Que aqui é um esboço, né? Um desenho simples de como é essa roda gigante. Então, a gente tem aqui o solo, né? Aí aqui forma esse eixo vertical da roda gigante, né? Ele forma um ângulo de 90 graus, e ali tem o ponto A, que seria, então, né, uma de suas cadeiras, tá? Então, se tem ali o ponto A numa cadeira, então, para cada divisão aqui dessa circunferência, né, daria para considerar como sendo uma cadeira, tá bom? A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T, após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, ele fala, né, depois de 2 voltas, se a gente for pegar essas alturas que as cadeiras vão ficando, né, em relação ao tempo, né, conforme for girando essa roda gigante, então a gente consegue pegar esses pontos e montar um gráfico. E olha esse gráfico como que ficou, né? É um gráfico de uma função periódica, que a gente já está estudando, a gente já conhece, né, esse modelo de gráfico, tá bom? A expressão da função altura é dada por. Então, vamos lá, né? Vamos analisar, vamos grifar o que a gente acha de importante aqui, o que tem de informação que, né, a gente precisa focar. Então, eu vou voltar agora para a gente grifar. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Até aqui, beleza. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, então ele está falando assim, né? Esse segmento OA, ele está paralelo ao solo, né? Então, eles dois estão paralelos. Ele vai rotacionar, né, a roda gigante no sentido anti-horário. Então, esse segmento, né, ele vai começar a girar nesse sentido aqui. Tanto que tem a flechinha aqui, né, no sentido anti-horário. Então, essa cadeirinha A, né, ela vai, vamos dizer assim, andar, né, e um certo momento o A vai estar aqui, né, depois num outro certo momento o A vai estar aqui, aí depois o A vai estar lá no topo, né, no máximo. Então, depois o A vem para cá, né? E assim sucessivamente. Então, a pessoa que estiver nessa cadeira A,
Então, ela vai girar, né? Enfim, aí dá uma volta e depois mais uma volta. Porque ele falou ali, né, no final, que após 2 voltas completas, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Então, assim, o T, na verdade, eu falei, desculpa, gente, eu falei errado, né? Eu falei que T era tempo, mas na verdade ali é tempo a medida, né, é o ângulo determinado pelo segmento, tá? Eu falei errado ali, que a gente está acostumado com T igual a tempo e acabei falando tempo. Mas o T ali, na verdade, é a medida do ângulo. Então, essa é uma informação importante para a gente, ó. T é o ângulo, né? E o que é o F? F é a função que descreve a altura do ponto A, tá? Então, aqui, conforme a gente vai ter uma abertura de ângulo, né? O A, ele vai estar a uma certa altura aqui em relação ao solo. Então, se o A, ele está exatamente aqui, ele tem essa altura em relação ao solo. Quando o A, ele anda um pouquinho ali para cima, né? Exatamente 30 graus, dá para a gente perceber, porque aqui foi dividido em 3 partes. Então, o A, ele está nessa certa altura aqui. Se o A chega ali nos 60 graus, se o A chega ali nos 60 graus, ele vai estar nessa altura aqui. Aí, quando chega ali no 90 graus, ele vai estar nessa altura aqui, então, que é a altura máxima, tá? E por aí vai indo. O que a gente tem que determinar? Qual dessas expressões, né, que está descrevendo a função, é a função correta? Então, o que a gente faz num caso desse, né? Toda vez que tiver um exercício que ele quer saber qual é a função correta e como auxílio ele dá um gráfico para você, o melhor jeito de resolver é você pegar pontos desse gráfico e substituir na função, para ver qual que vai dar certo, tá? Então, é o famoso tentativa e erro. Tá? Então, é o melhor jeito de resolver. Toda vez que a gente tiver um exercício, que ele dá algumas informações e ele pergunta qual é a expressão que descreve, né? E tem um gráfico ali de apoio, um jeito bom para resolver é pegar pontos, né? E substituir. Então, olha para esse gráfico aqui, né? Quais são os pontos que a gente tem, né? Quais pontos daria para a gente usar? Bom, quando o x aqui, né, quando o t, ele é 0, o f, né, que é a função, ele vale 88. Então, a gente tem esse ponto aqui, né, que o t é 0 e o f é 88. Então, esse é um ponto que a gente poderia testar, né? Então, quando o t for 0, o que tem que acontecer com o valor do f? O F tem que dar 88. E se a gente tiver outro ponto aqui, ó, o π sobre 2, né? Então, quando for π sobre 2, o F é 168. Então, é um outro ponto aqui que está bem aparente, que dá para a gente testar também, né? Se o T for π sobre 2, o F, ele vai dar 168. Outro ponto aqui que dá para a gente testar, que aparece, né? Qual vocês acham aqui que daria para pegar, se a gente quisesse? 2π. 2π? 2π, vocês não concordam comigo que quando a gente chega aqui no 2π, o gráfico ele vai se repetir? Porque 2π é o período da função? Aí o 2π, ele não vai ser o mesmo que o zero aqui, que é 88? Então, se a gente testar com o zero e a gente testar com o 2π, vai dar no mesmo, porque 2π é uma volta completa, né? Então, é quando a gente para no mesmo lugar.
Então, será que o 2π é um bom número? Na hora que a gente for resolver, o 2π ele não vai ajudar muito. Um ponto que seria bacana é esse outro aqui, ó, que ele está antes de 2π. Mas quem que é esse ponto, né, aqui no gráfico? Porque no gráfico ele não coloca, né? Quem que vai ser esse cara aqui? Onde que eu vou conseguir olhar? Bom, dá para vir aqui, ó, na nossa circunferência para encontrar, né? Quando o t, né, que é o grau, ele é zero, quando o A começa aqui, né, a altura não é 88 metros? Então, aqui, essa distância, né, é 88 metros, quando ele inicia. Aí, quando chega no π/2, que é o 90 graus, ele chega na altura máxima, né, da roda gigante, que é 168. Quando é que ele vai ser 88 metros de altura de novo? Quando ele estiver do lado de cá. Então, qual é o ângulo aqui, né? Qual é a medida desse arco aqui? Se fosse em graus, quanto que seria? 180. 180. Mas a gente está trabalhando em radiano. Quanto que é 180 graus em radiano? Pi. Pi. Então, vamos botar esse pi aqui, ó, tá? Porque, né, pode ser que ele seja útil, tá bom? Então, só vou anotar aqui, né, que quando for pi, quanto é que vale aqui o F, né? 88, tá? Então, a gente vai testar cada uma dessas alternativas. Eu vou fazer bem detalhado, né, para a gente ir entendendo, assim, bem. Então, a primeira função, ela é f de t igual 80 seno de t mais 88. Então, vou copiar ela aqui, ó. F de t igual 80 seno de t mais 88. 80 seno de t mais 88. O que eu quero ver, né? Se, quando eu substituir no lugar do t por esses valores, se vai dar exatamente esse resultado, tá? Mas é claro que eu vou, né, escolho um e testo para todos, né, para ver se vai dar certo. Eu não preciso testar todos os valores para um só. Então, aqui eu vou escolher quando o t for zero, né, o f tem que dar 88. Então, no lugar do t, eu vou colocar zero. Então, substituindo aqui por zero, né, se a gente colocar zero, como que vai ficar a função, então, né? F de zero, F de zero igual 80 vezes seno de zero, né? Seno de zero mais 88. Então, eu só troquei o t por zero. A gente está substituindo. Eu consigo resolver isso daqui, né? Quando a gente tem uma expressão, né? O que eu resolvo primeiro? Lembra? Tinha que ver se tinha potência, raiz, multiplicação, divisão. E por último, a gente tem soma e subtração, né? Essa era a ordem que a gente via lá nas expressões numéricas quando ia resolver. Aqui a gente tem seno de zero. Então, eu consigo resolver isso? Eu sei quanto é o seno de zero? Quanto que vale o seno de zero? Vamos pedir um auxílio aqui para a nossa circunferência. O seno, ele é o eixo vertical, né? Que é o senoso. Então, esse eixo aqui é o eixo do seno. Quando o seno é zero, né? Então, quando o ângulo for zero, quanto vale o seno? Ele vai estar aqui no meio. Quanto é o seno de zero? Zero? Zero. Seno de zero é zero. Então, aqui a gente pode trocar, né? Seno de zero dá zero.
Então, vamos continuar resolvendo, né? Tô fazendo bem detalhadinho aqui para a gente entender. Então, 80 vezes seno de zero, deu zero. Mais 88. Então, aqui, 80 vezes zero, dá zero, né? 80 vezes zero, zero. Mais 88. Quanto que é zero mais 88? Nossa, a gente ficou feio ali, né? Mas agora aqui eu faço bonitinho. F de zero, então, vai dar 88. Então, na letra a gente chegou que F de zero é igual a 88. E na tabelinha que a gente tinha feito aqui, era exatamente o valor que tinha que dar, né? F de zero tinha que dar 88. Então, a alternativa A, ela deu certo já. Mas, aí a gente já vem aqui, marca a alternativa A e vai para o exercício 174? Não, a gente tem que ver se uma delas aqui vai, né, se elas todas vão dar errado ou se tem mais alguma que vai dar certo, porque daí a gente tem que estudar melhor, tá? Vamos para B, então. A B é quase o mesmo que A, só que em vez de seno, é cosseno. Então, eu vou trocar aqui, ó. F de T igual 80 vezes cosseno de T mais 88. Então, só muda que em vez de seno é cosseno. Então, a gente vai usar, né, aquele mesmo ponto, né, que quando T é zero, aí o F vai ter que dar, né, 88. Então, vamos substituir ali, né? No lugar do T, o que eu vou colocar? O zero. Então, aqui, né, eu estou fazendo F de zero igual 80 vezes cosseno de zero mais 88. Então, ali na primeira, o seno de zero, a gente viu que era zero. Agora, aqui, eu tenho que resolver o que primeiro? O cosseno de zero. Lembra, o seno é o eixo vertical. O cosseno é o eixo horizontal, né? Que é o consono. Quando o ângulo for zero, o cosseno ele vai ficar aqui mesmo. Quanto que é o cosseno aqui, então? 1. Então, aqui a gente vai trocar por 1. Então, cosseno de zero é 1. Então, né, resolvendo aqui, né, tô fazendo bem detalhado, bem bonitinho. Então, 80 vezes 1 mais 88. 80 vezes 1 dá 80, mais 88 vai dar 168. Então, nesse daqui, no item B, quando a gente troca o T por zero, o F dá 168. E era esse o resultado que a gente queria? Não, tinha que dar, ó, 88. Então, a letra B, ela não serve para a gente, né? Então, a letra B, ela é errada. Então, a gente pode até riscar ela aqui, ó, que ela não serve. A gente já pode descartar ela. Então, né, a gente tinha feito já o item A, tinha dado certinho. O B não deu certo, vamos, né, bola para frente. Perguntaram aqui, né, como eu sei, como a gente sabe se está falando do seno ou do cosseno. Nesse caso aqui, nas alternativas, né, ele está dando a função. Então, tem, ó, seno, cosseno, aqui, ó, cosseno de novo, seno e seno e cosseno, tá? Então, eu estou olhando aqui e na hora que eu vou resolver, então, eu só copiei, né, o que estava na alternativa, seno de zero, aí, né, a gente já sabe consultar o ciclo trigonométrico, sabe que o seno é o eixo ali vertical, né, e quando o seno é zero, quando o ângulo é zero, o seno é zero também. E quando o ângulo é zero, o cosseno é 1, tá? Então, se vocês têm essa dificuldade de trabalhar com a circunferência trigonométrica, qual é a dica que eu dou para vocês?
construa uma nova circunferência trigonométrica, que de tanto construir, você vai, né, guardar, vai lembrar, vai entender, né, quais são esses valores, né? Quando é que o seno é 0, 1, menos 1, e por aí vai. Então, agora a gente vai fazer o item C, né? O C, f de t igual 88 vezes cosseno de t mais 168. Então, 88 cosseno mais 168. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, f de t igual 88 cosseno de t, já esqueci, mais 168. Mais 168. Então, a mesma coisa, né? A gente usou os valores de f de 0, né? Trocando t por 0 para ver se dá o 88 ali que tem que dar. Então, vamos resolver. Troca, né? O t por 0, então f de 0 igual. Então, no lugar do t, coloca 0. Então, 88 vezes cosseno de 0 mais 168. Então, aqui, né? Como a gente fez aqui em cima já, quanto é o cosseno de 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então, aqui tem que fazer 88 vezes 1. 88 vezes 1 mais 168. 88 vezes 1 dá 88 mesmo. Mais 168, quanto que vai dar essa conta aí? 256. 256. Quanto que tinha que dar mesmo? Volta lá. Tinha que dar 88. E deu 256. Agradece, né? Porque é uma alternativa a mais aqui para você riscar e descartar. Então, essa daqui, ó, não deu o resultado que era para dar, né? Já risca ela. Agora, a gente vai para D. Então, assim, o que que a gente tem que torcer aqui? Para que a D e a E não dê 88. Se essas duas não deram 88, é a alternativa A que é a correta. Agora, se uma delas der 88, a gente vai ter que testar um novo ponto, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos para a letra D. 168 seno mais 88 cosseno. Então, vou escrever aqui, ó. F de x igual 168 seno de t mais 88 cosseno de t. Então, eu vou confirmar aqui, ver se eu copiei certo, 168 seno mais 88 cosseno. Então, ainda a gente vai usar o mesmo ponto, né? No lugar do t, a gente vai colocar 0. Então, troca o t por 0, então coloca 0. Então, aqui no lugar do t vai colocar 0, então vai ficar 168 seno de 0. Aqui, não sei se vocês repararam, que tem hora que eu coloco parênteses, tem hora que eu não coloco, né? Aqui, ó, eu coloquei parênteses. Aqui no cosseno eu coloquei parênteses. Aí aqui eu já não coloquei, né? Tem problema colocar ou não colocar? Não. Mas assim, desde que você entenda que, por exemplo, aqui tudo bem, eu coloquei parênteses, então já dá para entender que o 0 é do seno, né? Mas quando eu coloco aqui, ó, eu não coloquei parênteses, mas eu sei que o cosseno só está com 0, né? Mas poderia dar a ideia de que o 168 também está dentro do cosseno,
tá? Então, o certo mesmo é colocar o parênteses para ficar bonitinho, fechadinho e entender que o zero é do cosseno e o 68 ali é 168 é outra história, tá? Então, o certo é colocar parênteses mesmo, é que às vezes eu acabo esquecendo, né? Mas se você souber o que você está fazendo, não tem problema. Perguntaram aqui, por que coloca o zero no lugar do T, né? Por que a gente está colocando o zero? Porque na hora que a gente foi interpretar o exercício, a gente encontrou pontos nesse gráfico, né? E o primeiro ponto que tem aqui, quando T, né, essa linha aqui do X, o eixo do X é o eixo do T. Então, quando o T é zero, o F, ele deu 88, que é o primeiro ponto do gráfico. Então, o primeiro ponto é esse daqui, ó. Quando o T for zero, o F tem que dar 88. Então, a gente substituiu ali tudo por, né, no lugar do T, colocou zero, para ver se ia dar 88. Na letra A deu 88, no B deu 168 e no C deu 256. Então, por isso que a gente já descartou a alternativa B e C. Agora a gente vai rezar para que a D aí não dê 88 para a gente, né, encerrar o exercício. Então, vamos lá. Aqui, né, continuando. Então, mais 88 vezes cosseno de zero. Então, a gente resolve aqui. Quanto que é o seno de zero, né? A gente já fez algumas vezes, viu que o seno de zero é zero. Então, 168 vezes zero, mais quanto é o cosseno de zero? Já guardaram quanto é o cosseno de zero? 1. 1. Então, o cosseno de zero é 1. Olha só, né? 168 vezes zero dá zero. Cancela aqui. Cancela aqui, dá zero. 88 vezes 1, 88. Então, quanto que vai dar esse item? F de zero igual 88. Aí agora a gente sente e chora, né? É a parte que a gente chora. Por quê? A letra A também deu 88. E agora a letra D também deu 88. E você está com duas alternativas que deu certo. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, vamos ver se a E vai dar 88 também, né? Se ela não der, a gente descarta ela. E o que eu vou ter que fazer com a letra A e D? Testar outros pontos, né? Um desses pontos vai ter que falhar, porque uma hora a gente vai ter que cancelar uma alternativa, tá? Gente, eu estou fazendo bem detalhado, né? É claro que, né, deve ter já alguns alunos que já pegaram o jeito, capaz de já até ter resolvido aí, né? Mas vocês vão pegar a prática, tá? É que eu estou fazendo bem detalhado mesmo para a gente, né, enxergar todas essas informações. Vamos para a letra E, então, para ver se a gente cancela ela ou ainda salva. 88 seno mais 168 cosseno. Deixa eu só... Então, a letra B, desculpa, E. Então, é 88 seno de T mais 168 cosseno de T. Então, vamos ver aqui, né? Trocar lá o T por zero. Então, vai ficar, né? F de zero igual. Então, 88 vezes seno de zero mais 168 vezes cosseno de zero. Então, aqui, né, seno de zero, a gente já sabe que é zero, então, 88 vezes zero, né, essa primeira parte aqui já vai cancelar, já vai dar zero.
Agora, ali a segunda parte. O cosseno de zero. A gente já guardou que é 1. Então, 168 vezes 1 vai dar 168. Então, 0 mais 168, o resultado desse daqui vai dar 168. Se ele está dando 168 e era para dar 88, então é mais uma alternativa aqui ó, que a gente risca, tá? Então, as alternativas B, C e E, a gente descarta. O que está sobrando aqui? O que deu certo para a gente? A e D. Então, agora a gente testa outro ponto para ver se vai dar certo, tá? Então, troca agora no lugar do C, no lugar do T, vai colocar π sobre 2, né? E a gente vai ter que ver se vai dar 168, tá? Então, agora a gente volta para essa função aqui. Então, no lugar do T, colocando π sobre 2, como que vai ficar, né? Bom, eu vou... Vamos ver se cabe aqui. Ah, vou fazer aqui embaixo mesmo, ó, que essa é a alternativa A, né? Então, a gente vai trocar no lugar do T, vai colocar π sobre 2. Então, π sobre 2 igual 80 vezes seno de π sobre 2 mais 88. Que é o π sobre 2, né? O π é 180, π sobre 2 dá 90 graus. 90 graus é aqui em cima, né? Então, quanto que é o seno quando ele está ali no 90 graus, né? O seno, ele é 1, né? Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui, seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 80 vezes 1 mais 88. Aí, na hora que a gente soma, né, 80 mais 88, 168. Quanto que era para dar aqui, né, agora para esse segundo ponto? Opa, para esse segundo ponto. Era para dar 168. E deu 168. Então, a alternativa A ainda está valendo. Então, vamos para D para ver se vai cair essa alternativa D, né? Troca, então, o T por π sobre 2. Então, vamos para essa daí, que é essa daqui, né, que tinha dado certo. Então, eu vou trocar por π sobre 2. Quem já souber fazer direto, já pode fazer direto, tá? Para ir mais rápido. Então, aqui, 168 vezes seno de π sobre 2, mais 88 vezes cosseno de π sobre 2. Então, aqui, né? Seno de π sobre 2, a gente já viu que vale 1. Cosseno de π sobre 2, o cosseno, né, de 90 graus, quando ele está aqui, a gente olha aqui, né, a projeção, o cosseno é 0. Então, aqui vai ser 0. Como que a gente resolve? Então, 88 vezes 0 aqui já vai cancelar. Agora, aqui vai ficar 168 vezes 1, vai dar 168. Eita, nós, hein? De novo deu igual. O que a gente faz? Pega outro ponto, né? Então, ó, tanto o primeiro aqui quanto o item D ainda tá dando igual. Então, a gente volta lá, não tinha mais um ponto que a gente achou? Que quando for π tem que dar 88? Né? A gente testa esse agora, vamos ver se vai dar certo. Então, troca no lugar do T, coloca π. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou resolver aqui mesmo, tá? No lugar do π, deixa eu apagar aqui. No lugar do π, no lugar do T, coloca π e resolve. Então, aqui, seno de π. Então, quando é π, quando é 180 graus, o seno vale 0. Então, aqui, né, o seno vale 0. Então, vai ficar 80 vezes 0, né? Vai ficar assim, 80 vezes 0 mais o 88.
80 vezes 0 dá 0, mais 88, 88. Então, o item A ainda deu certo. Vamos lá para o D, né? Troque, então, no lugar do T, coloca π, para ver se vai dar certo. Então, trocando ali por π. Bom, pessoal, então, continuando aqui, né? A gente tinha selecionado alguns pontos para substituir, aí quando a gente foi fazendo no lugar do T igual a 0, os itens B, C e E, a gente descartou porque eles não deram 88, né? Aí tinha ficado o A e D. Aí o A e o D a gente trocou por π sobre 2 e os dois deu 168. Então agora a gente está trocando por π para ver se vai dar 88. Trocamos aqui por π no item A e já deu 88. Então agora a gente tem que ver se no item D vai dar ou não, tá? Então vamos resolver. Então aqui, né, troquei o T por π. Então quanto que é seno de π, né? Então, quando o seno é π, 180 graus, o seno é 0. Quanto é o cosseno de π, né? Então, quando for 180 graus, lembrando que o cosseno é o eixo do horizontal, né? Então, o cosseno aqui, ele é menos 1. Então, aqui o cosseno é menos 1. Então, como que vai ficar essa resolução, né? Vou fazer aqui, ó, do lado. Então, 168 vezes 0 mais 88 vezes menos 1. Vou colocar entre parênteses, né, para não ficar dois sinais aqui. 168 vezes 0, cancela, né? Dá 0. Nem precisa colocar. 88 vezes menos 1 vai dar menos 88. Então, 0 menos 88. Qual que é o resultado desse item D quando a gente troca o T por π? Menos 88. E quanto tinha que dar? Tinha que dar 88 positivo e deu negativo. Então, agora sim, a gente cancela essa alternativa aqui porque ela não dá certo, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. O que acontece muito, né, nesse tipo de prova, quando a gente vai testando a alternativa? Vocês viram que a gente testou a primeira, e a primeira, lá naquele caso, já tinha dado certo, né? Aqui já tinha dado 88. Então, o que pode acontecer? Ah, a primeira deu certo, nem vou testar as outras e marco a primeira. Bom, para quem fez o Enem de 2018 e fez essa questão, teve sorte, né? Se pensou dessa forma. Resolveu, a primeira já deu certo, assinalou e, né, foi para a próxima. Mas poderia ter acontecido aqui, né? Como duas deram certo de primeira, e se fosse essa, né? Então, assim, tomem cuidado em relação a isso, quando vocês forem testar a alternativa. Se uma alternativa der certo, não significa que ela é a correta, né? Às vezes tem outras informações que você vai precisar usar, tá? Então, é um alerta aí para vocês. Vocês têm alguma pergunta em relação a esse exercício? O que vocês acharam, assim, de parecido nas aulas de matemática que a gente tem tido ultimamente? Gostaria que vocês comentassem. Ah, assim, eu faço. Tipo, é só prestar atenção, né? Tem algumas que também é pegadinha, né? Só ler o enunciado corretamente e saber fazer a questão. Ô, Luiz, o Luiz falou, né, que tem que prestar atenção. Gente, a chave desse exercício foi a análise do gráfico, né? A gente tinha que fazer esse pedacinho aqui, ó, né? Encontrar os pontos. E essa foi a chave
para a gente conseguir resolver esse exercício. Então, toda vez que você tiver um gráfico, você tem que entender, né, o que representa aquele gráfico. Então, que nem aqui, né, no eixo do X, que não tem X, na verdade é T, o que representa esse T? Né? Aí você volta lá, o T é o ângulo, né? Onde a gente grifou aqui, ó, T, o ângulo. E o que é o F, né? O F, a função que descreve a altura do ponto A. Mas o ponto A, o que é o ponto A? Ah, o ponto A, né? Ele falou aqui em cima, que representa uma de suas cadeiras. Então, quando a gente tiver um gráfico, né? Olha para esse gráfico e volta no texto para você entender o que representa essas letras, tá? Para fazer sentido para você na hora que você for resolver o exercício. Beleza? Eu tinha trazido 2, né? Não achei que eu fosse falar tão assim, né? Lentamente. Então, não vou nem abusar de ler, começar a ler esse próximo exercício, tá? Eu vou ver ou, não sei se a Fer vai querer usar esse mesmo, ou se ela vai pegar um outro, tá? Eu vou ver o que ela vai fazer. Qualquer coisa, se ela for fazer outro exercício, eu gravo um vídeo explicando do meu jeito, tá? Para vocês darem uma olhada. Porque assim, na internet, vocês vão achar. Se bobear, não sei nem se foi esse exercício que eu enviei o link semana passada. Pode até ser que tenha sido esse. Mas assim, o cara que explica lá no canal, gosto muito do jeito que ele explica, o Procópio. Gosto mesmo, assim, assisto vários vídeos dele, mas tem alguns vídeos que eu acho que ele explica de uma maneira mais geral, assim, mais rápida, né? E eu já gosto de fazer bem detalhado, assim, né? Acho que vocês têm percebido isso, que eu sou bem detalhista, faço os mínimos detalhes para vocês verem o que acontece. Então, assim, mas quem já pega o jeito, né? Consegue entender mais rápido, assiste, dá uma fuçada lá nos canais, deem uma olhada nos vídeos, que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Se vocês tiverem sugestões, tá estudando em casa, achou um exercício lá, quer fazer, quer tentar entender, manda para mim, que daí eu gravo o vídeo, ou a gente faz essas aulas assim um dia à tarde, tá? Pode mandar para mim que a gente vê aí o que pode ser feito.